Qual a melhor forma de contar para o seu leitor o que está acontecendo no seu mundo? Fala galera, Carlos Pinheiro aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre The Maiden Butler Dialogue, ou o diálogo da criada e o mordomo, que é uma técnica narrativa bem antiga e bem ruim. Vamos conversar um pouquinho sobre por que ela é ruim, quais são as vantagens e desvantagens, como ela funciona e o que ela tem a dizer sobre exposição na sua história, beleza? Antes de começar, siga as redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quer conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor de desenho, de quadrinhos, sou editor do Universo Guará, leio o Universo Guará, muitos quadrinhos legais saindo semanalmente, tá? E se você quiser mandar um mimo para mim, manda um livro, um quadrinho, um presente, sei lá, qualquer coisa, caixa postal está aqui do lado, mandem pra mim, eu vou abrir aqui, fazer unboxing de tudo que eles mandarem pra mim. Eu adoro fazer unboxing, eu era um cara que tinha um pouco de preconceito no início do YouTube, né, que unboxing, não tem conteúdo. Mas eu gosto muito de unboxing, acho divertido fazer, eu criei gosto pela coisa, assim. Então mandem pra mim que eu vou fazer unboxing sim. E não se esqueça que eu tenho um grupo no canal, melhor, um grupo do canal no Facebook. Então se você quiser trocar ideia com meus inscritos, né, com os outros inscritos, fazer, enfim, conversar sobre produção de quadrinhos, sobre estudo, pesquisa de quadrinhos, leitura de quadrinhos. O grupo está lá, é bem legal, está crescendo bastante. E lá a gente tem o famoso Tinder HQ, onde você pode encontrar um parceiro para o seu projeto. Se você é roteirista, tem desenhistas lá. Se você é desenhista, tem roteiristas lá. Então é um bom lugar para você começar o seu projeto de quadrinhos. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse Maiden Butler, né, que é um tropo, né, um atalho narrativo, que a gente chama, né, para exposição da sua história. O que é exposição? Na verdade, exposição é quando você apresenta elementos da sua história, do seu mundo, da sua narrativa para o seu leitor, né? Então, você falar que há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, é a exposição de Star Wars, né? Você fala coisas para o seu leitor, para ele identificar, para ele se encontrar no mundo que está criando, né? E a exposição pode ser boa ou ruim, tá? Em geral, ela é associada a algo ruim, mas não necessariamente, né? Você tem que expor certas coisas, né? Você tem que mostrar para o seu leitor que os hobbits são festeiros e felizes, né? Só que você não mostra isso falando que os hobbits são festeiros e felizes, você mostra eles dando festas, né? E sendo felizes. Então, é muito comum no audiovisual e no quadrinho também a gente usar essa famosa expressão de show don't tell. O que quer dizer? Quer dizer, a tradução, no caso livre, é mostre e não conte. Isso quer dizer o quê? Que sempre que você quer expor alguma coisa, né, você quer contar para o seu leitor algo do seu mundo, né, como funciona um personagem, ou um cenário, uma locação, ou algum elemento da sua trama, você não fala isso para ele. Né? Você não fala, o Batman é um cara amargurado. Você mostra o Batman sendo amargurado, né? Você mostra aquela coisa na sua história. Então é muito mais do leitor perceber aquilo que você quer dizer para ele, do que ele de fato ouvir você falando, sabe? É muito menos impactante você falar que fulano estava de luto com a morte dos seus pais, do que você mostrar a morte dos pais dele e ele sofrendo com isso e de fato estando de luto, né? Então sempre que possível a gente tenta mostrar um elemento para o seu leitor ao invés de dizer para ele o que acontece na sua história, né? Guardem isso para a mente de vocês, gente. Tatue no seu cérebro essa informação. Show, don't tell. O que nos leva ao Maiden Butler Dialogue, né? O diálogo da criada e do mordomo, que é um tipo de exposição que é o oposto disso, tá? E eu já vi muito acontecer em quadrinhos, muito mesmo, especialmente quem está começando, né, que acha que criou um mundo super incrível, gigante, cheio de elementos e cheio de personagens, e para o leitor acompanhar aquela história, ele precisa entender tudo isso. Não precisa, muitas das vezes não precisa. Mas o autor acha que precisa, né, o cara está começando, e ele coloca no início da história, nas primeiras páginas, um monte de informação, né? Fulano era isso, e ele sei lá o que, aí você expõe tudo, vomita conteúdo no seu leitor, e ele perde o interesse. Porque não é interessante ouvir a descrição do seu mundo. Ele quer viver o seu mundo, né? E aí esse diálogo, né, essa expressão de tropo, ela ficou famosa por causa do teatro. Porque no teatro, em algum momento da história aí, já foi mais comum do que hoje em dia, na verdade, né, no teatro mais clássico, você ter o primeiro ato ser apresentado o mundo, né, como um quadrinho. E aí você tinha, vamos supor, né, dois personagens que aparecem no palco e conversam um com o outro, para que você fique ciente do que está acontecendo naquele mundo, né? E o tropo, né, a piada da coisa é a seguinte: vem uma criada, né, a maid, ou a criada, a servente da casa, e o mordomo. E aí ela fala: olá, mordomo, tudo bem? Olá, criada, tudo bem? Você sabia que o nosso chefe está de viagem, né? É sim, ele está de viagem e volta só na semana que vem.
Então quer dizer que nós temos a casa toda para nós, né? É isso mesmo. Qual o problema disso? Por que esse diálogo é tão artificial e problemático para a sua história? Né? O famoso diálogo da criada e do mordomo. Porque eles estão falando um para um outro, né? A criada está falando para o mordomo que o chefe saiu e o mordomo está falando para ela que o chefe só volta na semana que vem e estão conversando sobre isso. Por que isso é tão problemático? Porque essa informação, né, as informações que eles estão falando um para o outro, claramente, nesse contexto desse mundo, os dois já sabem. Então, a criada falar para o mordomo que o chefe está viajando é idiota, porque o mordomo já sabe disso. Se ele respondeu que ele volta semana que vem. Assim como ela, se falou que ele está viajando, sabe que ela volta semana que vem. Então, eles estão tendo uma conversa que eles não teriam no mundo real. Essa conversa existe para que você, leitor, ou no caso do teatro, o espectador, entenda que o cara está viajando e volta semana que vem, sabe? E não é assim que se faz exposição, gente, porque isso é justamente o que eu falei, exposição barata. Você vai colocar dois personagens que não teriam essa conversa para ter uma conversa super artificial, só para deixar o leitor a par do que está acontecendo. Então, como é que você faz isso? Você mostra, por exemplo, troca a criada ou troca o mordomo por uma criança, o filho do chefe deles, e fala, ô criada, sei lá, fulana, Joana, cadê meu pai? Aí, ele foi embora. Quando que ele volta? Né? Faz mais sentido uma criança inocente perguntar isso. Ou então você mostra o cara indo embora, de fato. Fulano, estou indo. Volto semana que vem. Cuide do meu filho. Sabe? É muito menos artificial. Então, a gente fala sobre Made in Butler Dialogue para descrever situações em histórias que eu pego bastante dos meus alunos, inclusive, né? Em que eles tentam explicar o mundo de uma forma artificial. E é isso. Né? Evitem isso. Em resumo, evitem isso. Tentem identificar em algumas histórias que não são tão boas assim, que tem um nicho problemático e tal, se está acontecendo esse diálogo, né? Esse diálogo da criada e do mordomo, porque ele é muito comum você colocar dois personagens conversando que não tem que estar conversando aquela conversa, porque eles sabem aquilo, eles estão falando um com o outro apenas para que você entenda o que está acontecendo. Né? Não faça isso, gente. Isso é uma solução barata, uma solução pobre, né? E vai tornar a sua história artificial logo de começo. Tá? Evite isso. Uma solução alternativa para isso, que é muito, muito usada na verdade, é a gente ter o personagem dos olhos do leitor, digamos assim, né? O cara que não sabe o que está acontecendo. E aí ele vai ser o que vai fazer as perguntas para que você entenda a história, né? Por exemplo, o Watson pro Sherlock Holmes é esse cara, né? Sherlock Holmes desvendo mistérios e o Watson. Mas Sherlock, como assim? E aí, elementar, meu caro Watson. E ele explica. Então é um cara que de fato quer entender o que está acontecendo dentro da história. Harry Potter é um exemplo disso, né? O Harry Potter veio de um mundo trouxa. Então quando ele vai no mundo mágico, ele não conhece nada daquilo. Então ele pergunta, ô fulano, o que é isso aqui? Ou Dumbledore, sei lá, Rony, o que é isso aqui? E aí o personagem na história que não sabe o que está acontecendo é mais plausível de ser explicado do que dois personagens que já estão lá, já pertencem àquele mundo, já sabem como que acontece, né? Não fariam essa pergunta um pro outro. Fez sentido? Eu acho que é isso, é legal saber sobre isso, falar sobre tropos. Se vocês querem que eu fale mais sobre tropos aqui no canal, eu acho legal falar sobre tropos, né? Sobre esses... são atalhos narrativos mesmo, né? São situações, gatilhos narrativos para você contar histórias melhor ou pior, né? Elementos frequentes em histórias. Então, comenta aqui embaixo quais tropos eu deveria falar mais nos próximos vídeos. Esse diálogo é um negócio que eu vejo bastante quem está começando, gente. É muito, muito comum. Especialmente quem quer contar grandes sagas, grandes épicos, né? Que depende que o leitor entenda sobre os 7 planetas e os 9 reinos de sei lá o quê. E aí colocam dois personagens para conversar um com o outro e você fica, cara, não, é artificial, é ruim, tá? É realmente ruim. Claro, gente, não tô cagando regra não, se você quiser fazer também porque você acha super maneiro, beleza, vai lá. As pessoas vão reclamar, porque não é muito agradável de ler. Ou então você quer fazer isso como paródia, né? Você entendeu a regra, você entendeu como funciona o Made in Butler, e quer fazer isso justamente como uma sátira a isso, né? Zoando e reinterpretando esse tipo de diálogo, beleza. Mas é o que eu sempre falo nas aulas, inclusive, né? Conheça a regra para quebrar a regra. Beleza? Com essa eu termino o vídeo de hoje. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. Não se esqueça de comentar aqui embaixo se você conhecia esse tropo, não conhecia, se você usa, você não usa, ou se você já viu esse tropo em algum quadrinho, me dê exemplos aqui, quero conhecer. E é isso. No mais, aquele abraço. Valeu!